Quando numa estrutura atuam forças concentradas, sempre existirá uma descontinuidade nesse ponto em que a estrutura atua. Por exemplo, se tivermos assim uma barra submetida a esforços normais, por exemplo, esta barra com esforços normais, por exemplo, aqui neste ponto, temos uma força de 40 kN, neste ponto, uma força de 20 kN, neste ponto, de 50 e depois neste ponto de 30 e neste ponto aqui extremo de 40. Deixa eu escrever aqui isto muito bem. Aqui uma força de 40. Agora, existe uma convenção de sinais. A convenção de sinais é esta. Aqui este é o sentido positivo das forças. Quando traçamos o diagrama partindo da esquerda para a direita, este é o sentido positivo das forças, dos esforços, aliás, dos esforços partindo da direita para a esquerda. O que isto significa? Por exemplo, se formos traçar o diagrama desta barra, o diagrama do esforço normal, vamos partir do seguinte. Vamos desenhar o diagrama do esforço normal desta barra partindo da esquerda para a direita. Partindo da esquerda para a direita, vamos observar este sentido positivo das forças. Este seria o sistema de eixos, este y, x. Aqui o esforço, a força vamos começar pelo ponto em que a força é igual a 40. Então, neste ponto, haverá uma descontinuidade igual a 40. Sempre que existe uma força concentrada, o diagrama apresentará uma descontinuidade naquele ponto igual àquela força. Uma descontinuidade igual à força. Neste ponto, temos uma força concentrada de 40. Então, haverá uma descontinuidade de 40 neste ponto. Descontinuidade para cima ou para baixo. Nesta convenção de sinais, estamos a partir da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, o sentido positivo é este. Então, o 40 está no sentido positivo, está no mesmo sentido com esta seta. Então, se está no sentido positivo, então a descontinuidade será para o sentido positivo. Neste caso, será para cima. O sentido positivo do y é para cima. Depois, o diagrama. Não há carga distribuída no esforço normal, então o diagrama será contínuo. Depois, chegamos no ponto da aplicação da força de 40 kN. 40 kN está no sentido positivo. Então, no sentido positivo, descontinuidade de 20 para cima. Aqui foi 40. Aqui 20 mais 40. Depois, mais uma descontinuidade de 20. 40 mais 20, que fica 60 neste ponto aqui. Isto aqui é 60. Depois vem até este ponto de aplicação desta força, descontinuidade de 50. Tem uma força de 50, então descontinuidade de 50 para cima ou para baixo. Está no sentido negativo. A força de 50 kN está no sentido negativo. Então, se está no sentido negativo, a descontinuidade será para o sentido negativo. Neste caso, para baixo, neste sistema de eixo. Aqui para baixo, 60 menos 50, aqui chega até no 10. Vem? Encontra aqui a força de 30. 30 está no sentido positivo. Então, se está no sentido positivo, a descontinuidade será para cima. Descontinuidade para cima. Então, 10 mais 30 fica até no 40. Vem aqui, a força, temos aqui neste ponto força de 40. Então, pelo sentido, está no sentido negativo, porque estamos a partir da esquerda para a direita. Está no sentido negativo, esta força. Então, se está no sentido negativo, então a descontinuidade será para o sentido negativo, para baixo. Então, 40 menos 40 até no ponto 0. Aqui fecha o diagrama. Então, isto aqui seria positivo em todo sentido. Depois, vamos desenhar o mesmo diagrama partindo da direita para a esquerda. Partindo da direita para a esquerda, vamos observar, vamos nos guiar com este sentido.
Aqui a força está neste sentido, então se está neste sentido, terá uma descontinuidade para cima. Descontinuidade igual à força aplicada. Descontinuidade para cima, o sistema de eixo é o mesmo, este aqui, y, x. Descontinuidade para o sentido positivo. O sentido positivo é para cima. 40. Depois segue até o ponto em que está aplicada a força de 30 kN. 30 kN está no sentido negativo. Aqui da direita para a esquerda. Este sentido é negativo. Então, descontinuidade para o sentido negativo. Aqui 40. Menos 30, que chega até no ponto 10. Aqui chega aqui no 10. Depois segue, que encontra a força de 50. Está no sentido positivo. Então, se está no sentido positivo, descontinuidade no sentido positivo, para cima. 10 mais 50 chega até aqui, 60. Depois vem, encontra a força de 20. Temos aqui uma força concentrada de 20. 20 está no sentido negativo. Se está no sentido negativo, então desce. Ou seja, vai ter uma descontinuidade no sentido negativo. Sentido negativo aqui, 60 menos 20, aqui fica até aqui 40. Vem aqui, temos aqui a força nesta extremidade. Força de 40, neste sentido aqui, partindo da direita para a esquerda, nos guiamos com este sentido. Então aqui está no sentido contrário. Se está no sentido contrário, então é negativa. Terá uma descontinuidade no sentido negativo. Sentido negativo de 40 menos 40 até no ponto zero. Tudo positivo. Então, são duas formas, duas maneiras, dois modos de fazer o mesmo diagrama. O diagrama dá no mesmo. Este sentido aqui, observamos quando desenhamos o diagrama da direita para a esquerda, e este sentido de sinais dos esforços, observamos quando desenhamos o diagrama da esquerda para a direita. Agora, no caso do esforço transverso, a regra também é a mesma. Não muda nada. Não muda nada. Aliás, só um esclarecimento em relação ao esforço, aliás, isto aqui também já expliquei. Agora aqui, no caso do esforço transverso, podemos ter aqui uma estrutura destas, com uma força de 20, com uma força de 50. Aqui esta distância aqui, 2 em metros. Se formos a calcular as reações nos apoios, aqui vamos ver que esta força aqui, esta reação aqui terá uma força de 30, aqui será uma força de 40, isto tudo em kilonewtons. Agora, para desenhar o diagrama, convenção de sinais sempre. Convenção de sinais. Esta é a convenção de sinais. O sentido que observamos, o sentido partindo da esquerda para a direita, é este sentido partindo da direita para a esquerda. Agora vamos começar a desenhar o diagrama partindo da esquerda para a direita. Partindo da esquerda para a direita. Aqui, nesta direção de apoio, a força está para cima. Então, se está para cima, neste sentido, é positiva. Então, descontinuidade igual à força para cima. Aqui, do 0 para cima até 30. Depois, não há carga distribuída. Quando não há carga distribuída, o esforço transverso é contínuo. Então, a força será contínua até no ponto de aplicação da força de 20 kN. 20 kN está para baixo, então, neste sentido, está no sentido negativo. Se está no sentido negativo, terá uma descontinuidade no sentido negativo. Olha, tem que representar com o sistema de eixos y, x. Vai ter uma descontinuidade no sentido negativo. O sentido negativo é para baixo. 30 menos 20 e chega até no 10. Depois vem até um ponto de aplicação da força de 50 kN. 50 kN no sentido negativo, descontinuidade no sentido negativo.
daqui de 10 para descontinuidade de 50, 10 para 50, 10 para descontinuidade de 50, chega até aqui no ponto de menos 40. Esta amplitude aqui, daqui para aqui, deste ponto até este ponto, a amplitude é de 50 kN. Então até aqui, neste ponto, a reação no apoio, a força está para cima. Então se está para cima, está no sentido positivo. Então descontinuidade no sentido positivo, para cima. 40, até descontinuidade de 40 até para no ponto 0. Então aqui fica menos 40 também. Fica menos 40. Aqui é menos, aqui é negativo o diagrama. Aqui o diagrama é positivo. Agora o mesmo diagrama, mas neste caso aqui partindo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, o sentido do positivo será este. Vamos observar este sentido, que eu vou escrever aqui. Não preciso escrever. Partindo da direita para a esquerda, vamos observar este sentido. Então, começando por esta reação, a força está para cima. Se está para cima, está no sentido contrário deste sinal. Então, se está no sentido contrário, é negativa. Então, se é negativa, a descontinuidade será no sentido negativo. O sentido negativo aqui é para baixo, 40. Depois vem, segue, até no ponto de aplicação da carga da força de 50. 50 está para baixo. Se está para baixo, está no sentido positivo. Aqui, partindo da direita para a esquerda, para baixo é positivo. Então, se está positivo, então terá uma descontinuidade no sentido positivo. De 40 positivo para cima, 40, amplitude de 40 para 50, de 40 para 50. Então chega aqui no 10. Depois segue, ponto de aplicação da força de 20 kN. 20 kN está para baixo, está no sentido positivo. Então, sentido positivo, descontinuidade para cima. Ou seja, descontinuidade no sentido positivo. De 20. 10 mais 20 aqui 30. Depois vem, aqui nesta reação a força está para cima. Agora neste lado aqui está no sentido contrário desta seta. Então se está no sentido contrário, descontinuidade no sentido negativo, porque aqui é negativa. Descontinuidade no sentido negativo. No sentido negativo 30 para 30, menos 30, até aqui no 0. Então aqui fica positivo, aqui fica negativo. Então são duas maneiras de fazer o mesmo diagrama, ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, os sinais dos esforços são estes. Da direita para a esquerda, os sinais que observamos são estes. Agora, no caso dos momentos, a regra também é a mesma. Por exemplo, se tivermos aqui uma estrutura, podemos ter aqui uma estrutura de vamos ter aqui uma estrutura de esta estrutura. Aliás, não vou desenhar desta forma, só vou desenhar só uma linha reta. Temos uma estrutura simplesmente apoiada, com aqui um momento de 20, aqui um momento de 30 e um momento de 50, neste sentido. Convenção de sinais. Agora, para traçar os diagramas, estes são momentos concentrados. Então, se são momentos concentrados, haverá uma descontinuidade nestes pontos de momentos concentrados. A regra é essa. Sempre que existe um esforço concentrado, há uma descontinuidade naquele ponto. Nestes pontos aqui, em que há momentos concentrados, haverá uma descontinuidade no gráfico dos momentos, neste ponto. Aqui ao traçar os diagramas, vamos traçar o diagrama partindo da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita vamos observar este sentido, estes sinais. Então, da esquerda para a direita, este momento de 20 está no sentido positivo. Aqui, o sistema de eixo dos momentos é diferente dos outros. Pelo menos na engenharia civil é desta forma. O Y é positivo para baixo.
Então, aqui está no sentido positivo, então descontinuidade no sentido positivo. Sentido positivo 20, até aqui 20. Depois, como não há esforço transverso, o momento é contínuo. Sempre que não há esforço transverso, o momento é sempre contínuo. Então, bem até aqui neste ponto de aplicação do momento de 20 no sentido positivo. Sentido positivo, descontinuidade no sentido positivo. Para baixo, depois, bem mais, é contínuo. Até neste ponto, aqui o momento é de 50 no sentido negativo. Estamos a partir da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita observamos estes sinais. Então está no sentido negativo. Então descontinuidade no sentido negativo. Aqui no sentido negativo, neste sistema de eixos, o sentido negativo é para cima. Então aqui 50 para cima, até chega até no ponto zero. Aqui era 20, aqui também é 20, aqui fica 50. 50, 50. Então isto tudo será positivo. Agora, o mesmo diagrama, partindo da esquerda, neste caso, partindo da direita para a esquerda. Este foi partindo da esquerda para a direita. Agora vou desenhar o diagrama partindo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, observamos estes sinais, estes sentidos. Agora, neste ponto, o diagrama está neste sentido. Então, o sistema de eixos também, o sistema de eixos é o mesmo, x, y. Então, partindo da direita para a esquerda, o sentido é este. O momento de 50 está no sentido positivo. Então, se está no sentido positivo, descontinuidade no sentido positivo. 50. Depois vem, neste ponto de aplicação do momento de 30. 30 está no sentido negativo. Se está no sentido negativo, descontinuidade para o sentido negativo. 50 menos 30, vem até aqui no ponto 20. No 20. Depois vem, chega aqui neste ponto, o momento está no sentido negativo. No sentido negativo está descontinuidade para cima. 20 menos 20, vem aqui até no zero. Tá, aqui fica 20, aqui então é ponto zero. Então fica tudo isso positivo. O diagrama é o mesmo. São duas formas de desenhar o mesmo diagrama. Ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. E os sentidos são estes. A observar